Meus amigos, é um enorme prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre o setor químico. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o setor químico não cresce isoladamente. Por mais que as jovens senhoras aqui me achem muito bonito, muito simpático, maravilhoso, cabelos loiros, olhos azuis sensacionais, nenhuma delas vai sair aqui na hora do almoço e vai comprar 1 litro de propano ou 1 litro de etano ou de metano para me ajudar. Se sair, me avise, por favor, porque eu quero comemorar. Na verdade, o crescimento do setor químico é fortemente dependente dos nossos segmentos clientes. Alimentação, automobilístico, têxtil, farmacêutico, cosméticos. E, beneficiada por essa dependência, o setor químico tem uma característica, nos últimos 20 anos, o setor químico cresce, nos últimos 20 anos, 25% acima do PIB. Pode ser o PIB que for, o setor químico cresce 25%, é um dado que a gente acompanha na Biquim. Por isso, eu estou muito tranquilo para dizer para vocês que 2016 e 2017 nós vamos crescer 25% acima do PIB. Estava contando com o apoio da indústria automobilística, parece que os últimos números não são tão bons, mas a indústria de alimentos com certeza vai se recuperar, a de cosméticos também, e a agricultura também vai muito bem, e aí temos fertilizantes e defensivos agrícolas. Porém, se o mercado químico cresce, na produção química a situação é um pouco diferente. Na verdade, o mercado químico está inundado por produtos importados. Em 2014, 35% do mercado químico era suprido por produtos importados. Em 2016, esse número regrediu para 31%. E a indústria opera com baixa utilização da capacidade instalada, entre 79% e 80%. Por isso, o crescimento em ou a falta de crescimento em 2013, 2014 e 2015 esteve ali por volta de zero. E eu diria que esse cenário é deplorável. O mercado brasileiro cresce, mas os empregos de qualidade nós estamos gerando no exterior. Porque, talvez pouco aqui saibam, mas numa região como o ABC, que é uma região muito bem remunerada, a indústria química paga 2,3 vezes o salário médio da indústria. Então, todos vocês que são jovens, eu sugiro que estudem química e mudem para a indústria química. Pagamos bem. E mais deprimente ainda, porque o Brasil tem uma vocação natural para a indústria química. O Brasil é um país rico em petróleo, o Brasil é um país rico em gás, o país tem a maior biodiversidade do mundo e temos reservas de minerais importantes para a indústria química, como é o quartzo, matéria-prima básica de todo o silicone. E quando a gente fala em silicone, os rapazes ficam todos entusiasmados pensando em prótese feminina, que é apenas o uso mais bonito, mas é um uso insignificante para o silicone. Na verdade, o silicone é usado, por exemplo, para revestir cabo de águas profundas, exploração de petróleo e água profunda. Então, com esse cenário, vocês devem estar se perguntando, o que se deve fazer, então? E eu diria, na verdade, a resposta é muito fácil. É só copiar os Estados Unidos. Eu repito, é só copiar os Estados Unidos. Eu já falo isso há 4 anos. A gente não tem que ter nenhuma vergonha de crescer copiando os outros. Os japoneses fizeram isso a vida inteira, cresceram copiando. A gente deveria fazer a mesma coisa. E o que eu quero dizer com isso? Os Estados Unidos não permitem a exportação de petróleo e gás resultante do shale gas. É isso mesmo que vocês escutaram. O país mais liberal do mundo não permite a exportação
de petróleo e gás. Vão dizer, agora estão permitindo, depois de 5 anos e 200 pedidos em cima da mesa das autoridades americanas. E uma quantidade desse tamanho. Quem quiser usar o recurso natural americano tem que produzir nos Estados Unidos. Na verdade, a Abiquim é até menos radical que os Estados Unidos, para falar a verdade. Nós não gostamos de radicalismos, né? E o que a gente está pedindo é que o óleo e o gás resultante da partilha e que pertence à União seja utilizado para estimular a indústria química no Brasil. Nós não queremos 1 centavo do óleo e do gás da Petrobras. Esse gás não pertence à Petrobras. Esse óleo e esse gás resultante da partilha pertence ao povo brasileiro, à União. E nós temos que usar para agregar valor no Brasil e não exportar para a China, depois exportar produto barato para o Brasil, para a Índia, depois exportar produto barato para o Brasil. Um estudo realizado pelo BNDES em 2015 demonstrou que, se nós fizermos um polo petroquímico no Brasil com o óleo resultante da partilha, em 2025, que seria o primeiro ano de exploração, de funcionamento desse polo petroquímico, portanto, longo prazo, nada a curto prazo, a renúncia fiscal oscilaria entre 500 milhões e 1 bilhão e 200 milhões de dólares, e a arrecadação tributária cresceria entre 1 bilhão a 1,3 bilhões de dólares. Portanto, a arrecadação tributária seria maior do que a eventual perda pela exportação, por ceder o petróleo para a industrialização do Brasil e não exportar, né? Então, é tão simples assim. Se tivermos isso, nós temos investidores para fazer isso. Eu, desde o tempo em que era vice-presidente da BASF, eu aprendi com Heródoto, que dividia de vez em quando seu conhecimento com a gente em reuniões, em seminários lá na BASF, né, de que a gente tem que terminar com boa notícia, né? Então, eu queria terminar com algumas boas notícias. Primeiro, que um recente estudo contratado, uma recente chamada pública realizada pelo BNDES e pela FINEP, oferecendo linhas de crédito para projetos industriais, resultou em 27 projetos aprovados para serem realizados no período de 2017 a 2020, com 2,4 bilhões de reais de investimento. Então, essa já é uma boa notícia. Uma outra notícia é que, se a gente tiver, de fato, incentivo para a pesquisa e para a inovação, a indústria química vai decolar. Junto com o governo federal, no governo Dilma ainda, e com a CNI, nós conseguimos criar 3 institutos Senar de inovação. 2 no Rio de Janeiro e 1 em Mato Grosso. Um sobre biosintéticos, um sobre química verde e um sobre biomassa. Eu tenho certeza absoluta, não vou estar aqui para ver, mas vocês que são jovens vão estar aqui, vão lembrar de mim, esses institutos Senar de inovação, daqui a 10, 15 anos, vão estar produzindo resultados muito positivos em novos produtos, novas tecnologias. A química é uma ciência de longo prazo. Como eu sou velho, não vou estar aqui para ver, mas vocês vão estar. Então, o que nós enfatizamos com o governo, e amanhã vamos estar mais uma vez com o ministro José Serra, e a gente quer repetir isso que já dissemos há 30 dias para o presidente Temer. Planejamento, uma política industrial sólida. Eu sei que tem muita gente no governo que diz que não precisa política industrial. É só olhar o estudo feito pelo BNDES. O BNDES fez um estudo para a indústria química que mostrou que os 5 maiores produtores da indústria química no mundo tiveram política industrial. Estados Unidos, China, Japão, Coreia, quem quiser. Inclusive o México, que está depois da gente. Então, tem que ter, sim, uma sólida política industrial. Segundo,
tem que ter uma política de abertura comercial responsável. Nós não podemos repetir o que o Collor fez, da noite para o dia abrir, né? Eu concordo fundamentalmente com o que falou o palestrante. Nós temos que trazer a média das alíquotas de importação para a média da OCDE, né? Só que na indústria química nós já praticamos isso há uns 10 anos, mais ou menos. Então, nenhuma novidade para a química. Mas a gente tem que trazer de todo mundo, né? Nosso conceito é de todo mundo, né? E uma sólida política antidumping. Não pode ser que cometa o crime de dumping, se faça, só porque o mercado brasileiro está crescendo, jogar produto aqui a qualquer preço. Então, tem que ter uma sólida política antidumping. E antes que alguém diga que dumping é protecionismo, vocês sabem quantos processos antidumping o Brasil tem? Atualmente, em estudo, 150 processos antidumping. É um número elevado? Alguém acha que é um número elevado? Bom, se alguém acha que é um número elevado, eu só dou uma resposta. Os Estados Unidos têm 550 processos antidumping. Então, defesa comercial contra a prática desleais no mercado internacional é uma prática que os países industrializados fazem, né? E uma cultura de exportação, né? Uma cultura de exportação. O Brasil não pode ser um país que exporta de vez em quando o dólar está baixo, o dólar está alto. O Brasil tem que criar um conceito de exportação, fazer o reintegra, que não é incentivo fiscal, coisa nenhuma. O reintegra é só restituição de impostos que são pagos, e nenhum país exporta impostos, né, de uma paz permanente, né? O governo agora vai conceder 2%, o ministro já confirmou isso, o ministro do Desenvolvimento, o ministro Serra também, mas para o ano que vem, a gente tem que estar pensando em 2020, 2025, vamos parar de pensar em 2017. Então, tem que dizer qual é a regra clara, junto com 10 associações lideradas pela Associação de Exportadores Brasileiros. Nós apresentamos um estudo e estamos dispostos a discutir com os técnicos do Ministério da Fazenda, dizendo que o reintegra tem que ser 5%. São 10 setores industriais que fizeram o estudo. E o químico é até o mais baixo, o químico é 5,3%. Os outros setores são até mais do que isso. Então, foi estabelecido uma meta de 3%. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que, se o Brasil fizer as coisas certas, a indústria química será o segmento industrial mais brilhante da próxima década. O Brasil tem óleo, tem petróleo, tem gás, tem um mercado crescente e tem uma indústria química muito forte. Um prazer estar com vocês. Obrigado.